Nos últimos 3 meses, a gente viu as altcoins sofrendo muito. Inclusive, tem bons projetos com bons fundamentos que hoje se encontram com 56% de desvalorização, 60% somente nos últimos 3 meses. E o fato é que depois desses ativos terem caído tanto assim, a gente deve se perguntar, será que vale a pena a gente voltar para esses ativos ou não? E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Hoje a gente vai analisar algumas altcoins, vou te explicar como que eu, Guiteles, estou me comportando nesse momento e qual que é a minha visão para esses ativos, entendendo se a gente pode continuar desvalorizando esses ativos ou não. Mas uma coisa é fato, se a gente seguir os dados e a gente não ficar com aquele achismo de agora a grande altcoin season vai acontecer, agora esse bom projeto vai estourar, a probabilidade da gente fazer dinheiro ela é muito maior, então a gente vai seguir esses dados. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, por que a gente está comentando sobre altcoins? Bom, quando a gente analisa a dominância do Bitcoin, a gente está vendo ela ali em gráfico diário em uma tendência de baixa, né? E eu sei que a própria dominância do Bitcoin chama a atenção de muitos players. Poxa, a gente rejeitou a média de 200 períodos aqui 2 vezes. Inclusive, se a gente for olhar para todo esse ciclo de alta aqui que nós tivemos no nosso bull market, essa é a primeira vez que nós estamos ali consistentemente abaixo da média de 200 períodos em um gráfico diário. Isso daqui nos mostra uma tendência de baixa. Só que sempre que a gente olha para isso daqui, a gente tem uma expectativa na nossa cabeça, que se a dominância do Bitcoin ela está caindo, significa que as altcoins elas vão subir, significa que a gente vai ter o mercado simplesmente entregando aqueles resultados que todo mundo espera. Mas, quando a gente olha ali para os últimos 3 meses, não é isso que está acontecendo. Se a gente olhar para os últimos 3 meses e colocar todos os setores criptos, a gente vai ver que o setor que mais está performando, ou melhor, o setor que menos está caindo é o próprio Bitcoin. Porque se a gente olha para as altcoins aqui, a gente vai ver que o setor de Deepin está caindo 60%, Layer 1 caindo 58%, inteligência artificial 50%, e o Bitcoin está caindo 18%, quando a gente olha até mesmo para Ether caindo ali 27%. Ou seja, não significa que porque a dominância do Bitcoin ela está caindo, que as altcoins no geral elas estão performando melhor do que o Bitcoin. Na verdade, quando a gente analisa esses últimos 3 meses, nós estamos vendo completamente o contrário. O Bitcoin ele está se segurando muito mais nas quedas do que as altcoins. E as altcoins elas continuam se desvalorizando muito. Isso porque a gente ainda não tem fluxo de dinheiro para esse ativo. E como que a gente entende se tem fluxo de dinheiro ou não? Bom, é só a gente pegar a análise on-chain e colocar o capital rotativo na nossa frente. Essa linha roxa aqui, ela representa exatamente o capital que está nas altcoins. Se a gente avaliar aqui, vamos ver que o capital ele começou a sair de dentro das altcoins em setembro e desde setembro esse capital não voltou. Pelo contrário, esse capital ele começou a fluir para stablecoins. Olha a linha verde subindo enquanto o capital está saindo de dentro das altcoins. Isso daqui é um péssimo sinal até mesmo para o próprio mercado. Se as pessoas estão buscando stablecoins, significa que elas estão buscando ativos mais estáveis. Sabe aquela história de que a quantidade de supply de altcoin que nós temos, ela está crescendo e isso significa que nós temos mais liquidez do mercado? Isso daqui está completamente errado, porque pensa só, quando você vende os seus bitcoins ou quando você vende as suas altcoins, você transforma isso em quê? Em stablecoin. Quando a gente tem o capital das stablecoins subindo, significa que as pessoas estão buscando segurança, ou seja, significa que as pessoas estão se desfazendo dos seus ativos e buscando aquele ativo que ele é mais estável, que é exatamente as stablecoins. Quando a gente tem o capital indo para as stablecoins, é um grande problema para o mercado, porque as pessoas elas não querem correr risco. Se a gente avalia as altcoins e vê que esse capital ele continua consistentemente saindo de dentro desses ativos, a gente tem a resposta para a nossa pergunta: vale a pena comprar as altcoins que se desvalorizaram 56% ou 60% nos últimos 3 meses? Vale a pena a gente olhar para bons projetos nesse momento? Vale a pena a gente pegar aquele white paper perfeito que vai revolucionar o Web 3.0 e colocar todo o nosso patrimônio dentro daquele ativo? Bom, eu não preciso te responder isso daqui, você tem a própria resposta disso.
Infelizmente, algumas pessoas elas vão querer trabalhar na ilusão. Elas vão querer acreditar que as altcoins elas vão performar muito bem daqui para frente, só porque elas caíram. Mas entenda, a altcoin ela não tem fundo. Existe um buraco, que esse buraco ele vai ser um fundo, mas as altcoins elas conseguem abrir um alçapão nesse buraco. E esse alçapão ele consegue ter alguns andares para baixo, ou seja, não tem fim a queda das altcoins. Enquanto a gente tiver o capital saindo de dentro desses ativos, não tem por que a gente olhar para esses ativos. Olha só, se a gente olhar para a Solana aí, um ativo que tinha dentro da carteira Rumo ao Milhão, e essa linha branca ela vai ficar marcada aqui em cima, porque desde quando eu vendi Solana lá no 120 dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu venho comentando com você, a gente teve essa primeira queda aqui de 20% e eu sempre falei, eu não vou voltar ainda para esse ativo, porque a gente ainda tem o capital saindo de dentro das altcoins. Quando a gente for parar lá no 150, mesma coisa, eu não vou voltar ainda para Solana, porque o capital ele continua saindo de dentro das altcoins. E novamente, mais uma vez, eu não vou voltar para Solana, porque o capital ele continua saindo de dentro das altcoins. Só que eu preciso ter paciência ao longo desse processo. Hoje, os meus clientes eles são muito gratos, porque a gente vê Solana caindo 40% ali, e simplesmente a gente tinha esse ativo na carteira e a gente se desfez desse ativo. Outro ativo foi Polkadot ali também, que a nossa saída foi lá nos 4,20. Quando a gente olha para a desvalorização desse ativo, a gente está falando de 50% de queda. São bons ativos, são bons projetos? São. Eles têm bons white papers, eles resolvem problemas que nós temos na Web 3.0? Sim, eles resolvem. Mas a gente não tem demanda por esses ativos. Se a gente não tem demanda por esses ativos, o preço dele está caindo. E olha só, eu, Gui Telles, não estou aqui para recomendar para os meus clientes bons projetos. Eu estou aqui para falar para os meus clientes qual que é o direcionamento do mercado e como que eles fazem para multiplicar o seu próprio patrimônio. E para isso a gente precisa sair desse lado de ser um arquiteto, acumular bons projetos e ser um investidor olhando para lucro, simplesmente isso. Se o ativo ele é bom ou não, não importa. Se tem dinheiro fluindo para aquele ativo e a gente consegue traquear isso, a gente deve surfar essas movimentações. Bom, mas eu quero que você entenda que não é o momento da gente olhar para as altcoins. E o fato da gente tomar todas essas decisões, olha só como que está o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Desculpa, você pode não gostar de mim, mas contra dados não há argumentos. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer dentro da carteira Rumo ao Milhão é multiplicar e preservar o nosso patrimônio. A carteira ela continua em zona de all-time high, a gente continua operando no mercado. Mas, obviamente, a gente está operando de uma maneira totalmente estratégica, sem olhar para as altcoins, sem acreditar que a grande altcoin season ela vai começar agora, sem acreditar que esse ciclo é diferente, sem acreditar que dessa vez vai, sem acreditar em historinhas, em falácias, simplesmente olhando para dados e seguindo o que o capital ele está nos mostrando. Tem os momentos que dentro da carteira Rumo ao Milhão a gente vira shitcoiner? Sim, tem os momentos que a gente vira shitcoiner. Tem os momentos que a gente vira bitcoiner? Sim, tem os momentos que a gente vira bitcoiner. Só que tem os momentos que a gente precisa ficar em caixa, tem os momentos que a gente precisa ficar em preservação patrimonial, tem os momentos que a gente precisa ficar em ouro, tem os momentos que a gente precisa não operar, simplesmente ser paciente e aguardar as próximas movimentações no mercado. O fato é que se você jogar esse jogo de maneira amadora, que é acreditando que aquele seu ativo, aquela sua meme coinzinha vai explodir, você vai ficar milionário, pode ter certeza que você não vai conseguir alcançar sua liberdade financeira, porque 95% das pessoas não conseguem isso. E esses 95%, eles estão jogando o jogo de uma maneira amadora. Se você quiser jogar o jogo de uma maneira extremamente profissional, você pode. Tudo que você precisa ter ao longo desse processo é estratégias e adaptação ao momento do mercado. O momento atual que nós estamos vivenciando não é o momento para você ficar analisando em altcoins, não é o momento para você ficar buscando esses bons projetos. É o momento para você ficar mais cauteloso e operando o Bitcoin, beleza? Bom, um ponto importante que a gente tem que entender também é em qual moeda que nós vamos deixar o nosso caixa, o nosso patrimônio. Afinal de contas, a gente tem uma oportunidade também, né, com o real e o dólar, e a gente deve entender isso, como que a gente vai fazer a nossa concentração na preservação patrimonial. E para mim, quando eu penso em longo prazo, eu sempre vou olhar para o dólar e jamais para o real. Por quê?
A gente sabe que a inflação do Brasil ela é maior do que a dos Estados Unidos. Então, tende que no longo prazo o dólar ele sempre se valorizar em relação ao real. Isso sempre vai acontecer. Em alguns momentos específicos, a gente vê que sim, o real ele está se valorizando em relação ao dólar, mas a gente sabe que no longo prazo o dólar ele deve valer muito mais. Entendendo isso, eu tenho um princípio que eu sempre deixo o meu caixa em dólar, mas eu entendo que muitas pessoas acabam deixando seu caixa em real. Bom, se a gente for analisar o real aqui, a gente está rompendo um grande canal de baixa que nós tínhamos. Nós estamos tentando romper a média de 200 períodos e se segurar em cima dessa média de 200 períodos. Caso isso aconteça, caso a gente tenha um pivô de alta sendo formado aqui acima da média de 200 períodos, a gente pode ver o dólar voltando a subir. Veja que a gente já tentou fazer esse rompimento da média de 200 períodos aqui atrás, fracassou, não conseguiu. A gente tentou aqui também, fracassou, não conseguiu. Nos mantemos dentro do canal de baixa. Agora, a gente tem uma oportunidade de tentar novamente fazer esse pivô de alta. Caso esse pivô de alta aconteça, aqui eu recomendaria que você não tenha nenhum real na sua carteira, você concentre o seu patrimônio no dólar. Sim, eu já concentro meu patrimônio no dólar. Como te expliquei, sempre estou pensando em longo prazo, para mim vale muito mais a pena ficar no dólar. Só que algumas pessoas sim, elas têm real. E você transformar o seu patrimônio de real para dólar, você está pensando apenas em preservação patrimonial. Você está apenas seguindo o fluxo do dinheiro. Olha só, para a gente enriquecer dentro de cripto, não é só comprando Bitcoin, não é só comprando altcoins. É sendo estratégicos, tendo os momentos de trader, tendo os momentos de investidor, sabendo preservar o nosso patrimônio, às vezes olhando para real, às vezes olhando para dólar, às vezes olhando para ouro, às vezes não olhando para ouro também. A gente tem várias maneiras de multiplicar e preservar o nosso patrimônio ao longo da nossa jornada como investidor. E lembra, se você quer jogar um jogo de patrimônio e não um jogo de tradezinho, você tem que jogar um jogo pensando no consolidado. O que é o consolidado? Cara, é você olhar para o seu histórico desde quando você começou a investir, quando a gente olha aqui o início da carteira rumo ao milhão, onde fizemos fases de aporte, fases de entrada ali, porque a gente não tinha patrimônio, não tinha nada, né? Lembrando que a estratégia construída para a carteira rumo ao milhão é pensando se eu tivesse começado do zero, como que eu faria? A gente vai aportando ali aos poucos e a gente vai multiplicando, preservando. E o que a gente tem que ver quando a gente está em uma estratégia de patrimonial é exatamente se o nosso patrimônio ele continua subindo. Não adianta nada você ter uma carteira simplesmente volátil, que você tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Isso daqui não é acumular patrimônio. Patrimônio tem que ser algo sólido, tem que ser algo consistente. Afinal de contas, você tem que estar mês após mês olhando para aquilo e vendo, uau, eu estou enriquecendo. Isso é um jogo patrimonial. Agora, se você olha, tô rico, tô pobre, você está fazendo trade, você está brincando no mercado, beleza? Bom, então um ativo que a gente deve ficar ligado aí é exatamente a cotação do dólar, tá? E um outro ativo que, obviamente, eu tenho boa exposição dentro da carteira rumo ao milhão é ouro. Ouro, para mim, também é um ativo que eu ainda continuo acumulando, até que a gente venha romper a média de 200 períodos e constituir um pivô de baixa abaixo dessa média. Enquanto a gente não constituir esse pivô de baixa, todas as vezes que a gente volta na média de 200 períodos dentro da carteira rumo ao milhão, nós fazemos novas alocações. E nós estamos fazendo essas alocações mais ou menos desde maio, aonde quando o ativo tem retração, dentro da média de 200 períodos, a gente vai lá, aloca mais um pouco o nosso capital, aumenta a nossa exposição dentro desse ativo. Obviamente que isso daqui não vai ficar forever para o resto da vida, vai chegar um determinado momento que a gente vai ter esse pivô de baixa. Quando esse pivô de baixa acontecer, eu estou fora, mesmo que o ativo ele seja ouro. Algumas pessoas vão ter a audácia de falar, mas o ouro ele é um ativo que um dia ele vai passar o seu topo histórico, porque ele é reserva de valor mundial. Não importa, porque eu não sei quanto tempo vai levar entre esse topo e o próximo topo. Eu não quero passar uma década para simplesmente ter meu patrimônio no 0 a 0. Muitas pessoas sempre falam, não, é só holdar Bitcoin, porque um dia ele vai ultrapassar o seu all-time high. Verdade. Mas quando a gente olha para o Bitcoin, geralmente leva o quê?
3 anos, 4 anos para ele conseguir ultrapassar um all-time high ali que ele fez, cara, eu não quero ficar 3 anos, 4 anos vendo meu patrimônio no 0 a 0 para depois voltar, quer dizer, no prejuízo para depois voltar no 0 a 0. Esse não é meu jogo. O meu jogo, eu prefiro preservar esse patrimônio, tradear, multiplicar, entrar lá embaixo na fase de capitulação, voltar, lucrar. Lembre-se, eu, Gui Telles, estou jogando um jogo de patrimônio, um jogo onde ele tem que ser sólido e consistente ao longo do tempo, beleza? Bom, então dólar e ouro são 2 ativos aí que todo mundo deve estar olhando nesse momento. Bom, quando a gente vai analisar o nosso Bitcoin ali, nós sabemos que estamos dentro dessa região vermelha. Essas regiões vermelhas são as regiões mais complexas do Bitcoin, aonde a gente teve todos os bear markets profundos, onde a gente teve o Corona Crash, onde a gente teve o banimento da China também, onde a gente teve a queda de 2019. Esse indicador aqui, ele simplesmente nos mostra as regiões. Regiões de escassez, vermelhas, regiões abundantes, que são as regiões verdes. Bom, dentro dessas regiões escassas, a gente não vai procurar por holdar o ativo, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Se é um Corona Crash, se é um banimento da China ou se é um bear market profundo. Então, aqui nós vamos ter uma estratégia de tradear o ativo, comprar e vender no curto prazo enquanto estivermos dentro dessa região vermelha. Depois que a gente sair dessa região vermelha, legal, a gente vai pivotar a nossa estratégia, a gente vai utilizar uma estratégia mais de holdar o ativo, de mais exposição, até mesmo buscando ali, por exemplo, altcoins. E como nós ainda estamos dentro dessa região vermelha, a gente está em um momento de tradear o ativo. Como que a gente faz para tradear o Bitcoin? A gente vai procurar por compras entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo e por vendas na linha verde. Se a gente olhar aqui, a gente teve boas compras acontecendo em setembro, boas vendas em outubro, depois boas compras em outubro novamente, depois vendas, compras, vendas, compras, vendas. E recentemente eu fiz 2 trades dentro da carteira rumo ao milhão. Uma que a gente comprou aqui por volta da linha roxa e a gente vendeu aqui em cima na linha verde, depois nós recompramos na linha dourada, vendemos mais uma vez na linha verde. E hoje o preço ele se encontra sanduichado exatamente na linha neutra, que é essa linha preta aqui em cima. Significa que eu não tenho um direcionamento do mercado, significa que a gente tem uma lateralização. Isso significa que aqui dentro dessa lateralização eu não tenho nenhum movimento claro que me diga compra ou venda. O único movimento que temos agora ele é de paciência, simples assim. Aguarde a próxima movimentação do mercado. Isso significa que as últimas vendas que eu fiz, que aconteceram na sexta-feira passada, elas ainda não foram recompradas. A carteira rumo ao milhão, ela se encontra em uma fase de paciência, simplesmente aguardando um próximo direcionamento. Porque se o mercado não tiver uma direção nos dados, eu não consigo tomar uma boa decisão. Tudo que eu fizer aqui vai ser sorte, jogando uma moeda para o alto e escolhendo o cara como compra e coroa como venda. Só que eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu jogo esse jogo através de probabilidades. E quando os indicadores apontarem o que nós temos ali de probabilidade de uma maneira mais clara, é onde eu tomo uma decisão de compra ou de venda. Ou seja, enquanto o Bitcoin continuar dentro dessa região aqui, para mim não tem compra e não tem venda, porque afinal de contas eu já fiz minhas vendas recentemente e no momento estou aguardando um direcionamento. Se a gente olhar para o Price Action, vamos ver que estamos em uma zona com altas resistência, né? Tem uma formação de cunha, tem a média de 200 períodos, tem essa região aqui que ele não consegue se superar. Também estamos em um suporte aqui sanduichado, que é essa linha de tendência de alta que nós estamos tendo aqui. Ou seja, estamos em uma região de consolidação. A gente pode aguardar ali um direcionamento do mercado. Esse direcionamento ele se dará ou com rompimentos ou com entrada de grandes players, onde a gente vai entender se em um determinado momento o preço ele está barato ou se ele está caro, para que a gente possa tomar uma decisão de entrada. Caso grandes players eles mostrem um interesse comprador, aí também eu tomo uma decisão de entrada. Mas o fato é que nesse período que nós estamos aqui, eu prefiro aguardar. E olha só, eu sei que o mercado está ansioso esperando a redução da taxa de juros. E eu já falei para você que notícias, elas não ditam a tendência do mercado, elas geram ruídos. Muitas das vezes esses ruídos eles vão ser bem voláteis ao ponto de direcionar esse tipo de região. Como nós estamos sanduichados entre um suporte e uma resistência,
pode ser sim que esse ruído ele nos tire de dentro dessa região e dali para frente a gente vai dar continuidade na movimentação que nós tínhamos. Ou seja, simplesmente aguarde os próximos dias, não seja ansioso pela decisão do Fed se vai reduzir ou não a taxa de juros. Simplesmente espere isso acontecer e nós iremos ver no gráfico e não aquilo que o Jerome Powell falar. Não gaste 1 hora do seu dia assistindo o que o Jerome Powell está falando, porque aquilo não vai servir de nada para você tomar uma boa decisão de compra ou de venda. Aquilo só vai gerar um ruído no mercado. Se você quiser tomar uma boa decisão de compra e de venda, utilize os dados ao seu favor. E a gente sabe que estamos em um momento sem volatilidade, um momento sem grandes movimentações, um momento de lateralização. Vamos aguardar esse momento para que a gente possa tomar boas decisões. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está em preservação patrimonial com exposição em ouro e nós estamos prontos para fazer mais compras, principalmente se o Bitcoin nos der uma oportunidade. Se você quiser comprar junto comigo, se você quiser copiar e colar todos os pontos de entrada e de saída meu, ou melhor, se você quiser copiar e colar os meus resultados, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão, sem que você tenha experiência, sem que você saiba analisar os gráficos e sem que você tenha acesso a todos esses indicadores aqui, simplesmente copiando e colando as minhas decisões. Para você fazer isso, basta você clicar no primeiro link da descrição para você se tornar um cliente da carteira Rumo ao Milhão. Nesse vídeo aqui, ao você clicar no primeiro link da descrição, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu vou te explicar que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui, um push, onde você só precisa ver isso daqui, copiar e colar as minhas decisões. Você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai conseguir entrar e ver a decisão, todo o planejamento, aquilo que nós iremos fazer, como que nós iremos nos comportar. Além disso, você consegue tirar dúvida diretamente comigo e com a minha equipe. Tudo de maneira simples e clara. O objetivo da carteira Rumo ao Milhão é mostrar para você as minhas decisões, uma carteira pública, onde 100% das movimentações é mostrado de maneira transparente e com dinheiro na frente. Não é um gráfico pizza com 20% em Bitcoin, nada disso. Tem um patrimônio ali dentro, aonde eu mostro o que acontece ali dia após dia com esse patrimônio, beleza? Aqui abaixo eu mostro o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, hoje basicamente nós estamos em um período ali mais apático, um período que a gente deve aguardar as próximas movimentações do mercado. Essas próximas movimentações nos ditarão o nosso próximo ponto de entrada no Bitcoin. Altcoins, esquece, olhar para Bitcoin, dólar e ouro nesse momento. Bitcoin tradando, dólar ligado na sua tendência de alta e ouro comprando os pullbacks que acontecem nesse ativo. Se você quiser estar junto comigo em todos os pontos, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!